Bem, queridos amigos, ouvintes do programa Voz da Assembleia de Deus, com a ajuda de Deus eu quero trazer-lhes uma palavra em que está registrado no Evangelho conforme escreveu Dr. Lucas, capítulo de número 7, versículos de número 11 ao versículo de número 16. E aconteceu que, no dia seguinte, ele foi à cidade chamada Naim, e com ele iam muitos dos seus discípulos e uma grande multidão. E quando chegou perto da porta da cidade, eis que levavam um defunto, filho único de sua mãe, que era viúva. Com ela ia uma grande multidão da cidade. E, vendo-a, o Senhor moveu-se de íntima compaixão por ela e disse-lhe: não chores. E chegando-se, tocou o caixão, e os que o levavam pararam, e disse: jovem, a ti te digo, levanta-te. E o defunto assentou-se e começou a falar, e entregou a sua mãe, e de todos se apoderou o temor, e glorificavam a Deus, dizendo: um grande profeta se levantou entre nós, e Deus visitou o seu povo. Quem tem amém, diga amém. Quem tem aleluia, diga aleluia. Queridos, temos lido uma das passagens bíblicas que relata-nos mais um dos grandes milagres que Jesus realizou em seu ministério terreno. Dentre tantos milagres que Jesus operou, a ressurreição do filho da viúva de Naim é algo que tem sido pregado, que tem sido testemunhado ao longo dos séculos, pois a palavra de Deus, ela permanece com o mesmo poder, com a mesma autoridade, e eu acredito verdadeiramente que Deus falará convosco através destes textos sagrados. A história inicia no versículo de número 11, pois é uma história bem resumida em apenas 7 versículos. Porém, a introdução dessa história, Lucas narra dizendo que no dia seguinte foi à cidade chamada Naim. É bem verdade que sabemos, à luz da palavra de Deus, que no dia anterior à ida de Jesus à cidade chamada Naim, ele estava em Cafarnaum, cidade, aldeia ou vila de Naum. E lá, naquele dia em que Jesus esteve em Cafarnaum, ele operou um grande milagre. Operou, dentre tantos, um que ficou marcado: a cura do criado, do centurião, do capitão ou comandante de 100 soldados romanos. Ele tinha um criado, um servo que estava enfermo, e Jesus apenas com uma palavra ele efetuou o milagre na vida daquele rapaz, pois a fé daquele centurião era que apenas uma palavra pronunciada pelos lábios sacrossantos de nosso Senhor Jesus Cristo era capaz de resolver, de curar o problema que estava afetando a vida do seu criado. Porém, no outro dia, Jesus está indo agora com muitos dos seus discípulos e uma grande multidão. Lucas, ele detalha muitos dos seus discípulos e uma grande multidão. E agora Jesus está indo para onde? Está indo para a cidade chamada Naim. Há quem diga que a palavra Naim é de origem árabe, significa calmaria,
tranquilidade. Porém, naquela cidade não estava havendo tranquilidade, não estava havendo calmaria. Naquela cidade havia alguém que estava com a alma agitada, que estava angustiada, que estava apavorada e que estava transtornada diante dos fatos que estavam acontecendo na sua vida. Aquela mulher não se sabe o tempo que ela havia perdido o seu marido, e agora a notícia é que o seu filho morre, o seu filho está morto. Seu filho representava para ela a sua esperança, uma esperança de um futuro, uma proteção. Seu filho para ela era como uma muralha que a iria defender. Porém, aquele rapaz morre, trazendo grande perturbação, grande angústia, grande pavor para aquela pobre mulher. Vede que aquela mulher estava vivendo dias intranquilos, dias de batalhas, de conflito com a alma, com seu psique, estava perturbada. Mas Jesus, ele nunca atrasa, ele sempre chega na hora certa, no momento certo. Há quem diga que os sepultamentos na cultura judaica eram realizados na parte da tarde. Uns dizem que, apesar de eu nunca ter tido o privilégio, qual o meu pastor e tantos outros irmãos tiveram de irem à Terra Santa, como assim é chamada, a Israel, mas há quem diga que existe uma distância de Cafarnaum para Naim de 70 ou aproximadamente 70 quilômetros, distância essa que a pé pode ser percorrida em cerca de 10 horas de relógio. Se isto realmente é fato, Jesus sai de manhã, aproximadamente às 6 horas da manhã, e chega no período vespertino na porta da cidade chamada Naim. A Bíblia diz que quando Jesus e os seus discípulos e uma grande multidão que estava com ele se aproxima da porta da cidade chamada Naim, chamada tranquilidade, chamada calmaria, ia saindo uma multidão alvoroçada, desesperada, uma multidão que estava comovida, estava sendo solidária à dor daquela viúva, à dor daquela mãe também que acabara de perder o seu filho. Aquela mulher, ela não pronuncia nenhuma palavra, porém nós conhecemos e servimos a um Deus que ele conhece o profundo e o escondido. Quem sabe você não tem tido palavras para expressar a sua tamanha dor, e é neste momento de aflição, é neste momento de grande angústia que a Bíblia diz que o mesmo Espírito, ele intercede por nós com gemidos inexprimíveis, quando nós não sabemos pedir, orar como convém. A dor da sua alma, ela pode exteriorizar-se lacrimejando, pois as lágrimas é uma exteriorização da sensibilidade física causada pela angústia, pela tristeza, pela aflição, mas também você pode exteriorizar a sua alegria, o seu contentamento através de lágrima. Porém, aquela mulher estava exteriorizando a sua dor, a sua aflição. Ela não faz nenhum pedido a Jesus, ela simplesmente, ou melhor, ela chora desesperada, e Jesus, vendo aquela mulher, a Bíblia diz que ele se compadeceu dela. Jesus, ele se compadece das suas lágrimas. Aquela mulher não fez um pedido, aquela mulher não gritou, aquela mulher não disse: mestre, ressuscite o meu filho. Mas Jesus, ao ver as lágrimas daquela mulher, ele entendeu a sua dor, e
compadeceu-se dela. E ele diz: mulher, não chores. Aleluia. Somente Jesus tem o poder de dizer: não chores, diante de uma tamanha perca, diante de uma tamanha dor. Somente Jesus tem o poder para solucionar também a causa, ao ponto dele dizer: acabou o seu tempo de chorar. Eu chego com um sorriso, eu chego com a tranquilidade para Naim, eu chego com a calmaria para esta cidade. Você pode estar vivendo um momento que perdeu a sua calmaria, perdeu a sua paz, perdeu a sua felicidade. A grande multidão não é capaz de trazer-lhe alegria para a sua alma, porque você pode ter perdido a sua esperança. O teu sonho pode estar indo a caminho do sepultamento, mas não se preocupe, foi na porta da cidade chamada calmaria, chamada tranquilidade, aonde não havia mais paz e nem sossego para aquela mulher e para aquela multidão que também estava aflita pela dor daquela mulher, que alguém se aproxima, e ninguém maior do que ele existe na terra com esta capacidade. Mas quem foi que se aproximou? Aquele mesmo que disse: eu sou a porta, aquele que entrar por mim entrará e sairá e achará pastagem. O bom pastor estava ali diante daquela mulher, e quando ele diz: não chores, ele se aproxima, toca no caixão e diz àquele moço morto: moço, levanta-te. O moço levantou e logo começou a falar. Todos começaram a glorificar a Deus, dizendo: um grande profeta se levantou entre nós e Deus visitou o seu povo. Eu digo-vos, mais do que um grande profeta, o próprio Filho de Deus, ele está visitando a sua casa, ele está visitando os hospitais, ele está visitando os presídios, ele está visitando a esta mulher desesperada, porque está perdendo seu filho para as drogas. Jesus, ele chega com a palavra dizendo: não chores, eu estou no controle desta situação, eu estou no controle desta causa, eu estou no controle desta luta. A tranquilidade acabou na sua casa, na sua família, por causa de uma filha rebelde. Eu estou chegando neste momento para colocar Naim em ordem. Eu estou chegando neste momento para devolver a calmaria, a tranquilidade e a paz. Não foi em vão que Jesus saiu de Cafarnaum logo cedo e foi para Naim. Ele chegou com propósito. Alguém poderia até imaginar, mas o sepultamento já está na porta, breve vai ser sepultado. Os sepulcros estavam do lado de fora da cidade. Meu querido, Jesus não esqueceu de você. Ele não trabalha no tempo cronometrado pelo homem, pelo calendário ou pelo relógio. Deus trabalha no Kairos. É o tempo exato de Deus agir na sua vida e dizer para você: não chores. Ele toca no caixão, o moço ressuscita e ele devolve a esperança para aquela mãe, ele devolve a alegria, ele devolve a paz. Eu sinto que Deus, na tarde deste dia, está devolvendo esperança para alguém, está devolvendo sorriso para alguém, está devolvendo a calmaria para alguém. Tome posse desta palavra, creia e diga: mais do que um grande profeta se levantou, o próprio Deus me visitou e trouxe paz. Se você crê nesta palavra, adore ao Senhor, compartilhe esta live e sinta o toque de Deus no caixão, o defunto ressuscitando e toda a multidão glorificando a Deus, e Naim voltando a ser uma cidade de calmaria, de tranquilidade e de muita paz. Aqui meus agradecimentos ao meu pastor Wilton Padilha, por esta rica oportunidade, o co-pastor aqui presente,
É um prazer imenso poder falar deste que é mais do que um grande profeta, Jesus Cristo de Nazaré, aquele que o salmista pode afirmar que o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. O choro pode ter durado a noite todinha para aquela mulher na cidade de Naim, mas pela manhã chegou Jesus com alegria. Quando João estava na ilha de Patmos, ele estava chorando muito porque ninguém foi achado digno de abrir o livro, nem de olhar para ele, e ele chorava muito. Mas a Bíblia diz que um dos anciãos chegou para ele e disse: João, não chores, eis aqui o leão da tribo de Judá, não apenas um grande profeta, mas o leão da tribo de Judá, que venceu para abrir o livro e desatar os... Jesus diz: não chores, ele é mais do que um grande profeta, ele é o leão da tribo de Judá, que está lhe protegendo e trazendo calmaria para o teu lar, para a tua vida, para a tua família. Amém, amém e amém. Receba um abraço de fogo aí do negrão abençoado e creia no poder da palavra de Deus. Muito obrigado. Amém. Amém, graças a Deus. Amém, graças a Deus. Você ouviu aí a preciosa mensagem da palavra de Deus, certamente alegrou seu coração, como